Olá, seja bem-vindo ao Giro Sistêmico. Aqui você encontra conteúdos de qualidade que irão te levar a dar um giro de 360 graus na sua vida e mudar definitivamente as suas relações. Eu sou o Marcos, sou terapeuta especializado na visão sistêmica e nas constelações familiares. Nesse vídeo de hoje nós iremos falar sobre o Natal, o significado do Natal. Então, chegando próximo, ao final do ano, a gente começa a pensar sobre isso, sobre as festas de final de ano. Então, muitas coisas vêm na nossa memória, a gente começa a fazer uma reflexão, e em especial esse ano foi um ano muito difícil para todos nós. Vivemos períodos difíceis, com essa pandemia, então cada um com a sua história, cada um com a sua dor. Mas eu queria trazer aqui o significado, eu queria falar um pouquinho, de uma forma simples e resumida, sobre o Natal, o significado do Natal. Então, uma data importante, que é celebrada, que é comemorada no mundo inteiro por cristãos, Então, é uma comemoração que acontece há mais de 1.600 anos. Talvez você não saiba disso, mas essa data, ela simboliza a vida, o nascimento. Então, fora do contexto religioso, eu acho que a gente precisa pensar um pouco sobre isso. Pensar sobre a vida, pensar sobre a nossa vida. Como é que foi a sua vida? Como é que está sendo a sua vida? Então, nós despertamos profundos sentimentos, talvez de alegria, de confraternização. Para muitas pessoas também são momentos tristes, momentos difíceis, porque a gente fica preso a uma imagem, preso a um acontecimento. Então, para pessoas, chegou essa época, as pessoas não querem se confraternizar, as pessoas querem ficar isoladas, as pessoas querem ficar presas dentro da dor, do sofrimento, e isso é opcional, isso é de cada um, isso é conforme os nossos condicionamentos, conforme a gente enfrenta a vida. Então tem pessoas que passaram por dificuldades por esse ano e criaram uma resistência, criaram uma forma diferente de ver a vida, criaram uma forma de celebrar a vida, e aí aproveita esse dia para celebrar, para se confraternizar. Então, qual a importância disso para você? O que simboliza o Natal? Qual é o significado que tem para você? Quando você pensa nisso, quais são as memórias, quais são as lembranças que você tem? Muitas vezes a gente tem memórias e lembranças da nossa infância, de como era a vida, que a gente enxergava a vida de uma outra perspectiva. A vida era mais fácil, era mais tranquila, as coisas aconteciam de uma forma diferente, talvez hoje não. Então, para você existe um significado. Então é importante eu entender que esse significado, essa importância que você está dentro da nossa tradição familiar, porque é uma festa familiar, é uma festa em que as pessoas se reúnem. E o que é uma tradição? Muitas vezes a gente não se preocupa com isso, mas são os rituais da tradição, são as comemorações, são as celebrações de uma herança cultural que nós recebemos dos nossos antepassados. Então, isso é uma coisa muito importante. Celebrar, ter essa herança cultural, e não só isso. Quando eu faço isso, quando eu aprofundo dentro dos rituais, que é o Natal, que não deixa de ser o Natal, não deixa de ser uma ritualística que a gente aprendeu com alguém, com os nossos antepassados, eu estou honrando eles, eu estou dando continuidade àquilo que eles fizeram. Então tem pessoas que ficam super empolgadas com o Natal. As pessoas querem estar próximas, querem estar reunidas. Muitas vezes porque eu tive, por exemplo, uma infância em que a minha avó, isso aqui é muito importante, tá? Então, por exemplo, a minha avó, ela reunia toda a família, ela fazia uma comemoração, ela fazia questão de todas as pessoas, todos os filhos, os netos estarem reunidas naquele momento. Então era um momento importante para ela. Então, quando eu começo a pensar nisso, eu vou ter memórias daquele tempo. Então era muito legal. Então, estou dando um exemplo aqui. Então eu ia para casa da minha avó, chegava lá, tinha todo aquele enfeite, aquela coisa que chamava minha atenção. Então tinha toda uma comemoração. Outra coisa importante, tinha comidas específicas, Então, muitas vezes a gente come alguma coisa, por exemplo, nessa época a gente come panetone. Então, isso é uma memória afetiva que nós temos. Quando a gente come um panetone, uma determinada comida, eu falo isso por experiência própria, vem a lembrança
da minha infância, de como eram os natais na casa da minha avó. Então todo mundo se reunia, a gente tinha lá, né, uma ritualística, tá todo mundo presente, as pessoas já sabiam que naquele dia o Natal seria na casa da avó, então tá todo mundo reunido, as pessoas se preparam para isso, as pessoas trocam presentes. Por que a gente troca presente? Para simbolizar isso, né? Por que eu dou presente para uma pessoa? Porque eu quero agradar essa pessoa, eu quero que essa pessoa esteja próxima de mim. Então, tudo isso, toda essa ritualística, ela tem uma importância, ela tem um porquê, ela tem um legado, ela tem uma história. Isso é muito importante. Qual a história do Natal da sua família? Pensa nisso, né? Pensa, para alguns minutinhos para você pensar sobre isso. Então, voltando lá na casa da minha avó, tinha toda essa forma. Então, né, tinha os enfeites, então a minha avó se preparava para isso, ela fazia o presépio, porque para ela tinha um simbolismo, tinha uma importância muito grande, né, dentro do contexto religioso do que ela acreditava. Então era algo sagrado para ela, era algo muito importante para ela. Então todo mundo estava reunido, a gente se preparava para aquilo. Então quando a gente era criança, a gente ficava naquela ansiedade, né, de chegar na casa da avó, de correr, de ver os presentes, o que eu ia ganhar dos meus tios, enfim, né, dos meus pais. Então isso era um momento importante para mim. Com o passar do tempo, isso foi se perdendo. Porque o que aconteceu? A minha avó faleceu. Chegou um momento, né, dela partir, dela seguir o próprio destino. E isso acabou se perdendo, porque ela era a matriarca, era o centro de tudo isso. Então, a tradição acabou, né, que não deram continuidade. Então, não veio, por exemplo, alguma das minhas tias e continuou isso. E por que isso acontece? Por vários motivos. Um dos motivos é a nossa dificuldade de lidar com o momento presente, a nossa dificuldade de entender que a vida é dinâmica e que nada é para sempre, tudo é passageiro. Então o momento presente que a gente está vivendo, ele passa, assim como o momento que eu vivia com a minha avó. Chegou um momento que ela desencarnou, ela morreu, ela seguiu o próprio destino. E muitas vezes a gente acha que as pessoas vão viver para sempre, isso não acontece. E aí a minha mente, ela tem dificuldade de lidar com isso. Então, praticamente 99% das pessoas têm dificuldade de lidar com a morte. Tá? Então a gente vai falar de uma forma muito bem rápida aqui. Então, a minha avó faleceu e por esse motivo ninguém conseguiu mais dar continuidade. Por quê? Porque eu achei que era uma coisa que ia ser para sempre, que a minha avó ia ficar para sempre aqui. E não foi dessa forma. E por que isso acontece, Marco? De uma forma muito rápida. Porque nós temos uma palavra, quando as pessoas morrem, quando as pessoas seguem o seu próprio destino, a gente tem uma palavra de dizer, eu perdi a minha avó, eu perdi a minha avó. E essa palavra, ela vem carregada de muitas emoções negativas, como por exemplo um vazio. Quando eu penso que eu perdi a minha avó, vem um vazio dentro de mim. E eu perdi a minha avó? Não, sistemicamente, dentro das constelações familiares, a gente fala que não. E por que isso não acontece? Porque eu sou o meu pai e a minha mãe. Então, a gente fala isso nas constelações. Eu sou metade do meu pai, metade da minha mãe, mais a minha evolução. Então, ou seja, se eu sou metade do meu pai, metade da minha mãe, eu também tenho parte da minha avó dentro de mim. Então, ela me trouxe características físicas, emocionais, de caráter, de personalidade, e eu também carrego a minha avó dentro de mim, dentro do meu coração. Então, quando a gente começa a mudar isso, eu trago outro significado para a dificuldade que eu tenho de enfrentar, por exemplo, a morte. E aí talvez isso seria uma oportunidade de eu dar continuidade, ou eu, ou algum das minhas tias, por exemplo, dar continuidade a essa tradição que era tão querida por ela, tão esperada por ela. E quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Primeiro, eu estou acessando uma memória afetiva. Segundo, eu estou reconfigurando aquele momento que ela passou comigo. E terceiro, eu estou honrando a minha avó. Por quê? Porque ela gostava daquilo, porque aquilo era importante para ela. Então pense na sua vida, pense como que é para você, pense como que é, né, as relações que você tem das pessoas que vieram antes de você. Como é que é isso dentro de você? Por outro lado, tem pessoas que falam, Marco, esse negócio de festa familiar, de Natal, é tudo hipocrisia. A família briga a vida inteira, o ano inteiro, tem dificuldade, cada um tem a sua vida, ninguém tem tempo para conversar, ninguém tem tempo para fazer nada, e aí, de repente, todo mundo se reúne no final do ano e está todo mundo alegre e contente, como se nada tivesse acontecido. Isso acontece? Sim. E por que eu tenho esse julgamento de dizer que é tudo hipocrisia?
Porque talvez eu tenha dificuldade de me relacionar. É fácil viver em família? Não. É fácil se relacionar? Não. Por que não? Porque cada um pensa de forma diferente. Nós somos pessoas individuais. Então olha só, como é tão complexo isso. Existe hoje 7 bilhões de pessoas no mundo e cada um pensa de forma diferente. Cada um tem a sua individualidade, tanto psicológica como física. Uma simples questão é a nossa digital. Cada pessoa tem a sua própria digital. Ou seja, cada pessoa pensa de forma diferente. Então a vida vai acontecendo. Eu penso de uma forma, a minha mãe pensa de outra forma, a minha irmã. Isso, quando eu vou lá e eu tenho dificuldade de lidar com isso, eu entro dentro de um julgamento. Muitas vezes eu acho que as pessoas têm que ser da forma que eu penso. Então a minha mãe, a minha irmã tem que estar sempre, né, o tempo todo bem, feliz. A gente nunca pode ter nenhuma divergência de pensamento. Então aqui é uma outra sugestão. Então não deixe que essas coisas tirem de você o prazer, o momento presente que você tem hoje, a oportunidade que você tem hoje de estar com sua família, de reunir a sua família. Talvez no momento que você esteja hoje, você não pode reunir sua família inteira. Talvez seja você, seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, talvez seja você, a sua filha, talvez seja você e seu filho, pelo momento presente que a gente está vivendo. Então é um momento de reflexão para você pensar, para você, primeira coisa, né, agradecer, ser grato pela vida, ser grato pela família que você tem, ser grato pelo momento presente que você tem. E se de repente você se reunir com a sua família, com alguém da sua família, e você tiver dificuldade, o que você pode fazer? Eu vou dar um exemplo de um exercício sistêmico que a gente usa muito nas constelações familiares. Porque muitas vezes a gente mistura, né? Então eu trago para o pessoal. Então, por exemplo, eu estou numa reunião familiar, né? Então tem algum parente que está, sei lá, de repente com uma cara mais fechada, está mais, né, isolado, então eu acho que é alguma coisa comigo. Então eu trago isso para o pessoal. Ou às vezes a pessoa realmente tem uma personalidade mais forte. Então eu trago isso para o pessoal. O que eu faço? Nesse exercício sistêmico, a gente começa a separar o que é do outro e o que é meu. Isso é muito importante, tá? Então é um exercício simples. Se você colocar em prática, eu tenho certeza que alguma coisa vai mudar dentro de você. Então, dentro da constelação familiar, a gente acaba se identificando com as pessoas, a gente acaba se misturando e a gente traz isso para o pessoal. E isso traz o significado, um sentimento ruim. Então, o que você faz? Você vai até o local. Quando você chegar lá, tiver aquela pessoa que você tem uma dificuldade de lidar com ela, o que você faz? Pare por alguns segundos e repita as seguintes palavras: deixo com você o que é seu e fico comigo apenas o que é meu. Olha só, vou repetir. Deixo com você o que é seu e fico comigo apenas o que é meu. O que quer dizer isso? Eu deixo com ela a forma difícil de lidar com a vida, a personalidade dela. Eu não vou conseguir mudar, eu respeito isso nela. Mas eu fico comigo o que é meu. O que é meu? Meu, talvez a disponibilidade de querer se relacionar de uma forma tranquila, né, de querer ser uma pessoa tranquila, uma pessoa simpática. Isso é meu, é da minha personalidade. Então eu estou separando. Eu estou ficando com o que é meu, eu não deixo que esses comportamentos mudem o meu comportamento e eu deixo com ela o que é dela. Isso é dela. Esse comportamento é dela. Eu respeito e eu consigo ter uma vida mais tranquila. Então é um simples movimento sistêmico que a gente faz, é um simples exercício sistêmico. Tá? Eu paro por alguns minutos, me conecto com a minha respiração, tá? Coisa simples. E aí internamente eu digo para mim mesmo, deixo com a pessoa o que é dela e fico comigo o que é meu. Então eu posso me transitar, então eu posso, primeiro o que eu faço? Eu respeito a pessoa e segundo, eu não trago nada para o pessoal. Então o comportamento dela, aquilo não me afeta. E eu tenho certeza que você terá uma oportunidade de ter uma forma diferente, de vivenciar a sua vida de forma diferente. Então, a minha sugestão para hoje, no dia do Natal, é o que? Veja a importância disso para a sua vida. Veja a importância disso dentro da sua tradição familiar, dentro das pessoas que vieram antes de você. Então, o que você faz? O que você faz, né? Então, viva o momento presente. Se você tiver a oportunidade de se reunir com seus familiares, reúna. Mas esteja no momento presente. Não deixe que nada do passado, não deixe que nenhuma dificuldade que você teve, né,
possa te tirar o momento presente. Então, aproveite o dia de hoje com a sua família, onde você estiver, da forma que seja, que faça sentido para você. Mas não deixe que coisas do seu passado, ou talvez dificuldades que você teve nesse ano, tire o momento presente. Então celebre a vida, celebre o Natal, celebre aquilo que é importante para você, para sua família, e que você possa ter um dia feliz, que você possa ter um Natal feliz, diferente de outros. Faça pequenos movimentos e eu tenho certeza que a sua vida será de forma diferente. Esse Natal terá um significado diferente para você e para sua família. Então, eu deixo aqui, os meus agradecimentos, que você possa viver o momento presente e você possa ser feliz da sua forma. Muito obrigado, gratidão.